Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Eredi Fernandes. Eu venho falar com vocês agora sobre a intervenção pedagógica. Já falei muito sobre isso no meu canal, mas dessa vez eu vou falar de um jeito assim bem simplificado para conduzir a mente, enfim, a organização dos professores que estão com muita dificuldade nesse processo. Lembrando que é um processo que deve acontecer, né, ao longo de todo o ano letivo, no início do ano, na retomada de cada bimestre, enfim. Então já vou pedir a você que não é inscrito aí no meu canal, inscreva-se aí embaixo, né, coloca seu e-mail, acione o sininho que está aí também, coloque todas, porque vocês vão receber notificações do YouTube toda vez que eu gravar um novo vídeo. Conheçam também os vários vídeos que eu tenho aqui sobre conselho de classe, sobre recuperação, enfim, que pode ajudar muito o trabalho de vocês. Então vamos lá. Olha, eu coloquei aqui as 3 fichas, né, iniciais que eu considero assim fundamentais para dizer que nós temos condições de delinear um plano de ação, ou seja, que nós já conhecemos de fato a turma e cada aluno. Então essa primeira eu vou expandir, eu sei que para muitos aí que estão visualizando em celular não está muito boa, mas só para vocês entenderem que essa primeira é diagnóstico de leitura e escrita, tá? Então eu até cobri aqui, são fichas que foram realizadas por professores que eu acompanho e tal, outras aqui eu fiz algumas interferências, alguns acréscimos para trazer aqui para vocês, tá? Então aqui, olha, leitura e escrita, vejam que é do primeiro bimestre, tá? A parte de leitura tá aqui, a parte de escrita, vou explicar por que eu acho fundamental que cada professor tenha isso aqui em mãos. Depois, essa aqui é a tabulação. Então, cada professor vai lá, escolhe o rol de habilidades que acha fundamental de serem avaliadas, né, no início do ano, com base naquilo que foi ensinado no ano anterior. No final de cada bimestre, com base naquilo que foi ensinado ao longo do bimestre. E aí eu vou explicar também, vou detalhar. Essa ficha aqui, olha, que eu estou passando aqui, o laser aqui, eu considero o raio-x da turma. Ela deve ser preenchida com base no olhar do professor sobre esta e esta ficha. Então, fez esse processo aqui todo, o professor já tem um conhecimento científico da turma e do aluno. É o momento de montar o plano de ação da intervenção pedagógica. O que é esse plano de ação? É aquilo que nós vamos estudar. A situação do aluno é X, nós vamos aplicar a estratégia A, B e C, quem que vai ficar responsável, enfim, né? É o que nós vamos fazer para resolver a dificuldade de cada aluno, de cada turma. Então vamos agora ao detalhamento. Olha, eu coloquei aqui para vocês por que eu considero fundamental, não só o professor de língua portuguesa, principalmente o professor, mas os demais também, devem aferir leitura e escrita. Porque o professor de história, o de geografia, o de ciências, o de química, o de física, enfim, ele precisa saber se ele está em sala de aula com alunos que não sabem ler e escrever. Porque ele vai propor uma atividade, ele precisa saber se aquele aluno, né, ele tem condição de operar com a leitura e escrita. Então, ele precisa fazer isso, tá? Muito simples saber fazer esse diagnóstico aqui, nós temos isso disponível, os níveis de escrita e leitura, né? Eu gosto muito de basear no que a Emília Ferreiro faz, que eu acho bem sucinto. Então, olha, aqui não é só dizer assim, o aluno tem dificuldade de leitura ou de escrita. Precisa dizer, que dificuldade que é essa? Ele não lê? Então, vejam, olha, isso aqui é para uma turma de 6º ano. Nós temos alunos que não leem. Por quê? Nós estamos num pós-pandemia. Mas isso acontece não só por causa da pandemia. Nós sabemos que isso vem acontecendo na educação há muito tempo. Então, o aluno não lê, ele tem leitura silábica, ele tem uma leitura, né, com semifluência, tem uma leitura fluente. Então é importante não só colocar o aluno tem dificuldade de leitura e escrita, mas que dificuldade é essa de leitura, que dificuldade é essa de escrita? Então esse diagnóstico precisa ser minucioso. Por quê? Um aluno, gente, que tem leitura silábica, as estratégias para avançar com esse aluno é diferente das estratégias para o aluno que não lê ou para o aluno que tem uma leitura com semifluência. Então isso precisa ficar muito bem detalhado, tá? Eu considero uma grade muito importante essa daqui, pelo seguinte, lembrando que essas grades, eu estou colocando aqui, mas são grades que já foram tematizadas desde 2014 pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma construção minha, é uma organização minha, tá? Então, olha só, aqui o professor foi lá, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma grade preenchida por um professor de ciências, e aí eu já tenho o quê? Ele selecionou essas habilidades
como sendo aquelas que ele considerava como fundamentais para serem avaliadas. Então, o primeiro passo não é procurar a atividade, é selecionar a habilidade que vai ser avaliada, tá? Selecionou a habilidade, então veio aqui, olha, colocou essa habilidade, está na questão 1. Então, o aluno fez uma avaliaçãozinha com essas questões, com 8 questões, né? E aí o professor aqui, ele vai ter, aqui eu cobri, né, o nome dos alunos, enfim, por uma questão ética. Aqui o professor vai ter assim, ó, esse aluno X, ele acertou 7 questões. Nós temos em vermelho erros e em verde acertos. Então aqui o professor, ele vai saber o seguinte, vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Eu tenho 8 questões nessa prova. Vejam que essa questão 5, a turma, olha, todos os alunos da turma, apenas um acertou. Então, significa que essa habilidade aqui, ó, que é a habilidade 21, né? Essa habilidade, ela precisa ser trabalhada com a turma toda. Porque olha a quantidade de alunos, né, que erraram essa habilidade. Agora vejam, este aluno aqui, quando vocês observarem, de 8 questões, ele acertou 7. Então, esse não é um aluno que apresentou dificuldade. Então, o importante dessa grade vai ajudar o professor a entender as dificuldades aqui por aluno e aqui as maiores dificuldades que a turma apresentou. Por que isso? Por causa dessa ficha aqui, ó. Essa ficha eu chamo de o raio-x da turma, tá? Então, uma ficha assim muito fundamental, e é com base nessa ficha que o professor monta o plano de ação, é com base nessa ficha que ele vai revisitar para montar o plano de aula dele. Então, olha, ele vai precisar analisar lá a de leitura e a de escrita, e aqui é como se fosse assim, ó, isso é o resultado daquelas outras 2 grades. Então, vejam, quando eu tenho potencialidades da turma, aqui foi muito assim uma mistura, tá? Para que vocês saibam preencher. É uma turma participativa, demonstra interesse e a maior parte dos alunos apresenta facilidade nas atividades que delegam compreensão de textos e dominam as 4 operações. Então vejam só, eu coloquei aqui simulando, né, baseando em vários escritos que professores me entregaram. Então aqui eu tenho potencialidades, fragilidades. Conversas paralelas, uma minoria dos alunos demonstram dificuldade nas atividades de compreensão dos enunciados. Então, olha só, só alguns conseguem compreender os enunciados. Então, isso aqui é uma fragilidade. Atividades de interpretação e defasagem na aprendizagem das 4 operações. Por que eu mantive isso aqui? Vejam só, para dizer a vocês que aqui é uma coisa que não pode, olha lá, acontecer. Prestem bem atenção. Se eu coloco que a potencialidade da turma, olha só, é dominar as 4 operações, muitos professores fazem isso. E aí vem aqui a fragilidade da turma. Tem defasagem na aprendizagem das 4 operações, então aqui eu tenho uma incoerência. Vocês estão vendo? Então, assim, por que eu estou colocando? Ah, Heredi, poderia ter colocado o exemplo certinho, mas eu coloco porque às vezes o professor está tão correndo nos registros que às vezes ele não faz esse confronto. Tem que ter muito cuidado. O que é potencialidade da turma não pode ser fragilidade da turma, tá? Então, olha, primeiro ponto, aqui é um geralzão sobre o comportamento, sobre o envolvimento dos alunos. Segundo ponto, cuidado porque não pode ter incoerência entre um ponto e outro, tá? E aí nós vamos aqui para as principais dificuldades, agora não é geralzão, agora são habilidades não consolidadas da turma. Então o que é isso aqui? Português. Então eu tenho, olha, essa habilidade aqui é uma dificuldade que a turma apresentou. Inferir informações implícitas nos textos lidos. Então a maioria apresentou essa dificuldade, então isso aqui vai precisar ser trabalhado com a turma, tá? Depois, recuperar relações entre partes de um texto, identificando tal. Então aqui o professor foi lá naquela tabela anterior de baixo e pegou as principais dificuldades que a turma apresentou e colocou. Não se deve colocar apenas o alfanumérico, tem que detalhar, inclusive se precisar detalhar mais ainda além do texto da habilidade é importante, porque isso aqui está compondo o registro, o raio-x do diagnóstico, tá?
Matemática a mesma coisa, ciências a mesma coisa. Então isso aqui é aquela parte de baixo da tabela anterior, é o diagnóstico da turma. Agora, observem, nós precisamos saber também a relação dos estudantes com maiores dificuldades de aprendizagem e o detalhamento dessa dificuldade. Então vamos imaginar que o João e Maria foram aqueles alunos que mais erraram praticamente tudo. Então aí eu vou colocar o quê? Olha só, João e Maria tiveram um diagnóstico muito parecido. Eu posso escrever aqui por grupos de alunos ou por aluno sozinho. Eu coloquei, ó, João e Maria, além das listadas para a turma, apresenta, então aqui, ó, além das dificuldades, até faltou aqui a palavrinha, além das dificuldades listadas para a turma, apresentam, fui pegando o trecho aqui, precisava corrigir algumas coisas, misturando, né? Leitura silábica, com muita dificuldade para compreender o que lê, e escrita silábica, deixando palavras não segmentadas em suas respostas. Então veja, para sexto ano ainda não está segmentando palavras, por isso que é tão importante, tem que ser descritivo. Também não conseguem, aqui é porque eu tinha colocado de um aluno só e depois acrescentei 2, tá? Então façam aí as adequações. Também não conseguem ler e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos. Então observem que é detalhamento, tá? E aí, o José já é um caso muito mais específico, requer um olhar muito mais cuidadoso. Porque, olha aqui, o José não é alfabetizado, não consegue inferir informações implícitas nos textos oralizados, porque os escritos, obviamente, ele não vai conseguir, porque ele não é alfabetizado. Mas nem oralizando o texto para o José, ele consegue. Além disso, não consegue operar com os números naturais, adicionar, subtrair, multiplicar, tá? E aí, alunos que necessitam de encaminhamento clínico. José, diagnóstico anexo. Eu tenho folhas específicas para isso aqui, tá, gente? Então, assim, eu ainda pretendo colocar essa folha específica aqui de encaminhamento clínico depois para vocês no canal. Pretendo também detalhar alguns modelos de plano de ação. Isso aqui é para vocês entenderem assim. Todo professor precisa muito ter ao alcance das mãos e disponível para a equipe pedagógica qual é a realidade da turma em que ele está atuando, quais são as dificuldades de cada aluno. Gente, isso aqui não é perseguição de pedagógico, isso aqui não é chateação, isso aqui é o dever, isso aqui é o fundamental do trabalho do professor. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Grande abraço e fique comigo porque nós teremos mais encontros por aí.